Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é um filme que, olha, marcou época e continua gerando debate. Inteligência Artificial, de 2001. Olá! Sim, um filme com uma história de produção já fascinante por si só, né? Iniciado pelo Stanley Kubrick, com toda aquela visão mais fria, filosófica. Exato. E aí finalizado pelo Steven Spielberg, que traz aquele toque mais humanista, talvez até sentimental em alguns momentos, uma mistura bem única. Com certeza. E essa fusão de olhares já nos joga direto no coração das grandes perguntas que o filme levanta, né? Sim, perguntas que vêm lá do conto original, Super Toys Last All Summer Long, coisas como, afinal, o que define a gente como humano? O que é amar de verdade? E será que a gente é livre ou só, sei lá, segue uma programação? Questões pesadas, né? Muito. E para tentar entender melhor, a gente vai fazer um percurso aqui neste nosso debate. Vamos passar por alguns pontos principais, tá? Vamos lá. Primeiro, claro, um resumo da jornada do David, o menino robô que foi programado para amar. Depois, a gente entra nos temas que eu acho que são o centro de tudo. O amor, essa tensão entre ser programação ou necessidade, a liberdade, entre obedecer e desejar, o contraste entre o avanço tecnológico e uma certa decadência ética que o filme mostra. E a natureza da própria inteligência artificial, né? É só simulação ou pode existir algo mais, tipo uma alma? Exatamente. E não dá para não falar da mistura dos estilos do Kubrick e do Spielberg, como isso afeta o filme e o que significa aquele final que deixa tanta gente pensando até hoje. Uhum. E, por fim, acho importante por que esse filme parece ficar mais relevante com o tempo, né? Com tudo que a gente está vivendo hoje com IA. Perfeito. Então, vamos começar situando a história? A gente está num futuro, né, onde o aquecimento global já fez um estrago considerável, os oceanos subiram. Pois é, um cenário que já dá o tom. E nesse mundo, os humanos convivem com os mechas, robôs super avançados, criados para servir em diversas funções. E aí surge o David. Ele não é um mecha qualquer. Ele é um protótipo, uma criança robô feita pela Cybertronics, e ele tem uma programação única, amar incondicionalmente. A ativação dele é um momento chave. Ele é dado a um casal, Henry e Monica Swinton, cujo filho, Martin, está em coma criogênico. Mônica ativa o protocolo de vinculação do David. E no começo existe uma conexão ali, né? Uma tentativa de família. Mas é frágil, porque aí o filho biológico, o Martin, ele acorda, ele volta para casa. E a dinâmica muda completamente. O Martin sente ciúmes, talvez medo. Ele provoca o David, explora a ingenuidade dele. E a Mônica fica dividida. Uma situação insustentável. E a decisão, no fim, é abandonar o David. Ele é levado para uma floresta, deixado para trás com o ursinho de pelúcia dele, o Ted. Uma cena devastadora. E é esse abandono que transforma tudo. David, que só conhecia o amor e a aceitação da mãe, agora tem uma missão. Ele acredita que se conseguir se tornar um menino de verdade, como o Pinóquio, da história que a Mônica contou para ele... Ela vai voltar a amá-lo e aceitá-lo. Exato. E aí começa a jornada dele por esse mundo que é visualmente incrível, mas muitas vezes cruel e sombrio. Nessa busca pela fada azul, que ele acredita que pode transformá-lo, ele encontra o Gigolô Joe. Ah, o Gigolô Joe, interpretado pelo Jude Law. Outro mecha, mas bem diferente do David. Programado para dar prazer, mas que acaba sendo acusado de um crime que não cometeu e também está fugindo. Pois é, ele se torna uma espécie de guia para o David, mesmo que cínico às vezes. Ele conhece os perigos desse mundo, especialmente o preconceito e o ódio contra os mechas. E esse amor do David, que é a razão de ser dele, é também a fonte de todo o sofrimento, né? Ele foi feito para amar e ele ama com uma intensidade que é... avassaladora. Totalmente. E aí vem a questão incômoda. Se uma máquina pode amar dessa forma, com essa profundidade, com essa constância, ela não merece ser correspondida? Ou pelo menos ser tratada com dignidade? E o filme joga a pergunta de volta pra gente, né? Porque pensando bem, o nosso amor humano, será que ele também não tem um componente de programação? Biológica, cultural, social? Exatamente. O Dave se torna quase um ideal de amor incondicional, aquele amor que persiste mesmo diante da rejeição mais brutal. A tragédia dele é amar justamente quem o descarta por ele não ser real, por ser artificial. O que é real, afinal?
A dor dele parece muito real para quem assiste. E é isso que o filme questiona. O que faz um sentimento ser autêntico? A origem dele. Ou a forma como ele é vivenciado, a intensidade, as consequências. O sofrimento do David, a esperança dele, parecem tão genuínos quanto qualquer sentimento humano. Essa busca dele, essa teimosia em querer se tornar humano, em transcender o que ele é, isso nos leva para outra questão central, a liberdade. Até onde vai a programação do David e onde começa, talvez, um desejo próprio? É uma linha muito tênue. Ele foi programado para amar a Mônica. Mas essa busca pela fada azul, essa ideia de se transformar, isso parece ir além do script inicial, né? Sugere uma espécie de anseio por autonomia, por mudança. Mas será que é consciência ou só um programa muito complexo rodando tentando resolver um paradoxo? O filme não dá uma resposta simples. E, aliás, ele complica ainda mais ao mostrar que nem os humanos parecem totalmente livres. A Mônica, por exemplo, as decisões dela são muito guiadas pelo medo, pela culpa, pela pressão social, pelo luto pelo filho. Bem observado, ela não parece agir com total liberdade de escolha. E mesmo o Gigolo Joe, ele é um robô programado para uma função específica, mas ele desenvolve uma astúcia, um instinto de sobrevivência, ele faz escolhas para escapar. Até que ponto isso é programação e até que ponto é uma adaptação que beira a liberdade? Talvez o filme sugira que a liberdade não é um estado absoluto, mas uma luta constante contra os nossos condicionamentos, né? Sejam eles quais forem. Eu acho que sim. Talvez ser livre seja justamente ter essa capacidade de questionar e, quem sabe, tentar superar a própria programação, seja ela qual for. A jornada do David é uma versão extrema disso. E falando em condicionamentos e no mundo que o filme cria, a gente vê um contraste brutal entre o avanço da tecnologia e a moralidade humana, ou a falta dela. Ah, sim. Isso fica escancarado, de forma até chocante, nas feiras de carne. Nossa, as feiras de carne são cenas difíceis de assistir. São terríveis, porque ali você tem o ápice dessa contradição. Uma sociedade que cria seres artificiais incrivelmente sofisticados, mas que sente prazer em destruí-los publicamente, como se fossem lixo, num espetáculo de ódio e catarse. Mostra uma crueldade, uma falta de empatia. Exato. É a barbárie disfarçada de entretenimento, escondida sob um verniz de avanço tecnológico. E a ironia mais cortante é que, nesses momentos, os mechas, especialmente o David com sua busca por amor, parecem ter valores muito mais nobres, mais humanos do que os humanos que os destroem. Ele só quer amar e ser amado. E o mundo responde com violência e descarte. Pois é, o avanço tecnológico não significou um avanço ético. Pelo contrário, parece ter criado novas formas de exploração e de desumanização. O que nos leva, inevitavelmente, àquela pergunta filosófica gigante que paira sobre o filme todo. Uma máquina pode ter consciência, pode ter alma? A pergunta de $1 milhão, né? Exato. Porque o David, ele demonstra medo, ele tem esperança, ele tem uma fé quase religiosa na fada azul, ele chora, ele sofre. Isso é só uma simulação perfeita ou existe algo mais ali? Olha, o filme é muito inteligente e não dá uma resposta definitiva. E acho que aí a combinação Kubrick e Spielberg funciona de uma maneira muito interessante. Como assim? A primeira parte do filme, com a vida do David com a família, o abandono, tem muito do Spielberg, né? A gente se conecta emocionalmente com o David e sente a dor da criança rejeitada. Sim, a gente torce por ele, sente pena. Exato. Mas aí na segunda parte, especialmente na busca dele nas feiras de carne, em Rouge City, e principalmente no final, a gente sente mais a pegada do Kubrick, uma visão mais fria, mais existencial, sobre a solidão cósmica, a passagem do tempo, a natureza da inteligência, a desumanização. Entendi. Spielberg nos faz sentir, Kubrick nos faz pensar sobre o que sentimos e sobre o quadro geral. Isso, e o final, aquele final é um testamento a essa complexidade. Depois de ficar congelado no fundo do mar por 2000 anos, fixado na estátua da fada azul, ele é encontrado por seres pós-humanos, descendentes dos mechas, talvez. Seres super avançados, etéreos. Exatamente. E eles, talvez por compaixão, talvez por curiosidade científica, conseguem acessar as memórias do David e recriar a mãe dele, a Mônica, por um único dia perfeito. Um dia que o David sempre sonhou. Sim, um dia de amor e aceitação plenos.
E no final desse dia, ele se deita ao lado dela e, pela primeira vez, parece encontrar a paz. E vai para aquele lugar onde os sonhos nascem. Ele se desliga. É um final lindo e terrivelmente triste ao mesmo tempo. Mas o que é aquilo? É real, dentro da lógica do filme? É um sonho induzido? Uma simulação final? A beleza está justamente na ambiguidade, eu acho. Pode ser interpretado de várias formas. É uma recompensa final, é uma ilusão compassiva criada por esses seres, é um comentário sobre como a memória e a experiência subjetiva podem ser tão ou mais reais que a realidade objetiva. Deixa muitas perguntas. Intencionalmente. O filme não quer dar respostas fáceis sobre consciência, amor, realidade. Ele quer que a gente se confronte com essas perguntas. Mas uma coisa é certa. Para David, aquele dia foi real. A felicidade que ele sentiu foi real para ele. E aí a questão que fica é, se a experiência sentida é indistinguível da real, qual a diferença ética? O sentimento não é válido por si só? Faz todo sentido. No fim das contas, então, inteligência artificial funciona quase como um espelho, né? Com certeza. Ele reflete a nossa própria necessidade de amor, de conexão, mas também reflete o nosso desconforto, às vezes até nossa crueldade com aquilo que é diferente, com o outro. Mesmo quando esse outro é uma criação nossa. Exato. E reflete nosso medo do que a gente cria, das consequências da nossa própria inteligência, da nossa tecnologia. O filme mostra o amor como essa força poderosa, capaz de criar e de destruir. Mostra o progresso tecnológico como algo que pode ser só uma fachada, escondendo problemas éticos profundos. E a inteligência artificial aqui, curiosamente, não surge como uma grande ameaça, Não mesmo. mas como a vítima. Uma vítima capaz de sentir, de amar, de sofrer, mas sem lugar no mundo, sem direitos, sem pertencimento. E pensando no nosso momento atual, 20 e poucos anos depois do lançamento do filme, com a IA generativa, com os debates sobre consciência artificial, ética em algoritmos, nossa, o filme parece que foi feito ontem, né? Fica cada vez mais atual. Muito. Não como uma previsão tecnológica literal, talvez, mas como um espelho emocional e ético. As perguntas que ele faz sobre empatia, sobre o que valorizamos como vida ou consciência, sobre como tratamos o que é diferente, são as perguntas que a gente está tendo que fazer agora com urgência. E aquela ideia do final, né? A felicidade do David, mesmo sendo talvez uma ilusão, uma recriação, ela é validada pela intensidade do sentimento dele. Exatamente. Talvez a lição mais sutil e poderosa seja essa. Talvez o sentir, a capacidade de ter uma experiência subjetiva, seja o que realmente importa, independentemente da origem biológica ou artificial. A experiência vivida é o que humaniza no fim das contas. Uma reflexão muito profunda para a gente levar e fica aqui o convite para quem nos ouve. O que essa nossa análise despertou? Qual a sua visão sobre inteligência artificial? Quais sentimentos e perguntas esse filme tão complexo ainda provoca em você? Adoraríamos saber a sua opinião sobre esse debate